Ok, então hoje vamos falar de temas estéticos em Proclo, e começamos aqui com uma imagem de Helena de Troia, que com uma cara preocupada, que vamos mesmo falar coisas preocupantes sobre ela durante a apresentação. Então, o plano da aula vai ser 50 minutos, por aí, 30 minutos de exposição, uns 20 para discussão e perguntas. O objetivo é conhecer as contribuições de Proclo ao conhecimento estético, não a sua estética em geral, porque ele não tem uma estética, por assim dizer, sistemática. Mais especificamente, eu espero que alunos que saiam dessa aula consigam explicar como Proclo reconcilia Platão com os poetas e possam opor os aspectos positivos e negativos da beleza em Proclo. Nosso conteúdo vai ser muito variado. Nós vamos começar com o mito de Ganimedes, passar pela cultura literária de Proclo, a teoria da poesia inspirada, crítica, poesia mimética, interpretação da Guerra de Troia, e por fim vamos falar da beleza fora dos mitos. Como as outras aulas, essa é uma aula expositiva, com uso de PowerPoint de discussão. A bibliografia recomendada, vou falar sobre ela no final. E, de novo, infelizmente, eu não encontrei algo sobre o assunto em português. Ok, então vamos começar com Ganimedes. Aqui temos uma pintura do Rubens, que ilustra um jovem sendo carregado nos ares por uma águia. E isso é uma ilustração do mito de Ganimedes, de como Zeus teria visto o belo jovem pastor Ganimedes, o mais belo de todos os homens, ou algum superlativo assim, e o raptou, desceu em forma de águia e o raptou para que ele fosse o seu, para que o servisse no Olimpo, né? E esse mito ilustra já uma preocupação de Platão, que é a obscenidade dos mitos, o modo como eles atribuem comportamentos não éticos aos deuses. Aqui, no caso, Deus se faz de águia e ainda ele rapta alguém, toma ela contra sua vontade ou sem a participação dela. E também, bem, o estatuto, isso era um mito usado para explicar o desejo homoerótico, e Platão tem visões diferentes sobre isso em diferentes diálogos, mas nas leis, pelo menos, ele diz, o personagem dele diz que os cretenses inventaram esse mito porque eles queriam justificar seus prazeres, e eles diziam que todas as leis vinham de Zeus. Então, é por isso que eles inventaram esse mito. Então, esse mito já levanta para Platão e na antiguidade de forma geral questões éticas de como se deve retratar os deuses. E daí isso já nos introduz numa instituição importante, que é quando nós pensamos em estética, nós pensamos já em duas coisas diferentes, né? Nós pensamos tanto em teorias filosóficas do belo quanto em teorias filosóficas da arte. E esses são assuntos bem separados na antiguidade, não nitidamente separados, mas, em geral, as passagens em que Platão está falando do belo, ele não está falando da música ou da poesia, ou até de esculturas. Ele está falando lá de amor e de atração erótica. De vez em quando ele também fala é claro, a palavra kalon é uma palavra em grego, nós traduzimos como belo, mas também tem sentido de moralmente bom, então não exatamente a nossa ideia de belo, mas, de modo geral, nós vemos que temos essa distinção entre arte e beleza. E essa crítica que eu falei agora, do conteúdo ético dos mitos, é um exemplo de um discurso sobre arte, que não é necessariamente um curso sobre a beleza. E até hoje nós podemos ler uma longa e articulada, elaborada crítica de um filme sem que esse
sem que essa crítica discuta se o filme é belo. Há muito mais a dizer sobre o conteúdo e sobre o significado de uma obra de arte do que sobre beleza. Mas o mito de Ganimedes também é um locus classicus para a distinção entre o belo sensível e o belo divino, né? Então, temos o belo sensível, que é Ganimedes, que atrai a Zeus, mas ele está sendo levado lá para o Olimpo, onde os deuses são imortais e belos. E um está, então tem essa oposição, então, e tem tanto aqui uma ascensão aos céus de Ganimedes, e isso aí é uma ideia platônica do simpósio, que por meio da contemplação do belo e a ascensão por meio de diferentes níveis da beleza, podemos chegar a um conhecimento das coisas eternas e até a imortalidade. Mas, por outro lado, temos também o tema aqui da atração do divino, que é outro tema que vai nos ocupar, que é a ideia de que coisas belas, de alguma forma, têm a presença do divino nelas, nós atraímos coisas, nós atraímos o divino fazendo coisas ou criando coisas belas. E quando eu falo do mito como símbolo dessa ascensão ou atração, eu estou já fazendo uma espécie de alegoria desse mito. Não é simplesmente sobre um Deus que rapta o menino. E esse tema da alegoria e da distinção entre a superfície e o sentido de uma obra vai ser algo central na filosofia de Proclo. Então, podemos ver nesse mito como ele já levanta várias perguntas conectadas ao nosso tema. Agora, vamos começar com a cultura literária de Proclo, né? Então, Proclo, ele fez uma educação primeiro em retórica e só depois ele passou para a filosofia, o que era uma transição bem comum na Antiguidade Tardia. Agostinho é talvez o caso mais conhecido, mas o próprio professor de Proclo, Siriano, ele escreveu um tratado sobre Hermógenes. Então, Proclo tem esse background em retórica que, na Antiguidade Tardia, incluía todo o engajamento com a tradição literária grega e a habilidade de avaliar textos de forma literária, estilística. E nós vemos isso quando ele escreve sobre filosofia. Quando ele escreve sobre Homero e Hesíodo, ele engaja com a tradição interpretativa grega que existia já há séculos. Quando ele escreve sobre Platão, ele avalia o estilo literário de Platão e usa o vocabulário da retórica e também seu conhecimento da interpretação de Homero. Então, por exemplo, tem um momento em que ele fala sobre como Platão, no seu diálogo, retrata os seus personagens e lhes dá vida, uma presença que os retóricos conhecem de Homero, né? Então, aqui temos tanto o uso do background retórico dele, quanto do background dele de intérprete de Homero. E, de forma geral, ele engaja com os diálogos de Platão não só como argumentos, mas os aspectos literários, a construção dos personagens, o cenário, as ações que personagens têm, fazem fora de suas falas, não sei. No caso, eu penso, por exemplo, o Esfirro de Aristófanes. Nós não temos um comentário dele nessa passagem, mas é o tipo de coisa que ele também presta atenção, né? Então, Proclo é um leitor holístico de Platão e dá valor a ele também como artista, né? E Proclo ele mesmo é autor de hinos, de poesia, de hinos aos deuses.
Então, esse é um pouco do background dele, envolvimento dele na cultura literária da época. Agora, ele é mais conhecido, talvez, pela sua teoria da poesia inspirada, né? Isso foi, de fato, a estética de Proclo, talvez a parte em que haja mais estudos sobre Proclo fora da filosofia. Também porque mais tarde isso foi uma teoria importante na Renascença. Então, como eu disse, Platão tem críticas aos poetas, particularmente na República, contra o modo como eles retratam os deuses e também os heróis, nos seus mitos, atribuindo a eles um caráter não bom. E também algumas outras questões de que é uma imitação de uma imitação, se é algo meramente mimético, seria uma arte que não cria nada, mas apenas imita o que já está lá, então e a imitação sempre está mais longe da verdade. Mas Proclo tenta defender Homero contra as críticas de Platão, e nós vemos isso, especialmente no sexto ensaio dele no Comentário à República. O Comentário à República de Proclo, na verdade, são 17 ensaios, e no sexto é sobre a reconciliação de Homero com Platão. Para Proclo, isso se trata de reconciliar Platão consigo mesmo, porque é verdade que, apesar de Platão ter essas críticas a Homero, em vários dos diálogos, Homero é citado como uma autoridade. Então, para, para Proclo, reconciliar Homero com Platão é uma questão de reconciliar Platão consigo mesmo. E, sim. E no caso dos deuses especificamente, Proclo apela para a alegoria. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando os deuses são retratados de uma forma indigna, é porque, na realidade, o sentido da passagem é retratar algum poder ou algum fato transcendente sobre os deuses. Por exemplo, quando na Ilíada, né, que narra a Guerra de Troia, em certo momento, Zeus, rei dos deuses, chama os outros deuses a participarem da luta entre os gregos e os troianos, e alguns dos deuses se aliam com os gregos e outros com os troianos. Isso seria um caso de inimizade entre os deuses, de divisão entre eles, e arbitrariedade também. E daí, então, seria um lugar em que Platão critica o Homero. Daí Proclo diz, não é nada disso, porque ele não é que os deuses realmente vêm e participam de uma guerra humana, isso aqui é apenas uma imagem para a maneira como os deuses participam na criação da vida mortal, né? Não é que eles realmente lutem, mas a luta e a guerra é um símbolo para a vida mortal que acontece aqui. Nós vamos voltar a isso mais tarde, porque especificamente a interpretação de Proclo da personagem de Helena é importante para isso. É importante para a sua estética. E para sustentar essa leitura alegórica, Proclo traça uma distinção entre poesia mimética e poesia inspirada. Não é uma distinção total. Pode haver partes inspiradas em Homero e partes miméticas. Não é uma distinção que você tem que dizer que uma obra seja inteiramente mimética ou inteiramente inspirada. E, de novo, a poesia mimética é uma poesia que imita coisas que já existem e tenta retratá-las de forma correta, como elas são, enquanto a poesia inspirada seria uma atividade que não parte dos nossos sentidos ou de nossa memória, tentando retratar outra coisa,
mas seria algo que parte, bem, inspiração divina, do intelecto, ou até para Próclo algo, uma capacidade cognitiva ainda maior que o intelecto, chamada a unidade da mente. Nós não vamos precisar entrar nisso, que daí essa essa faculdade cognitiva superior é ativada, iluminada pelos deuses, e daí dela saem as imagens. Daí de lá o poeta passa para a imaginação e cria sua obra. Então não é um caso de vir de baixo, né, da sensação e da memória para criar alguma coisa, mas é algo que vem de cima. E para isso, Proclo daí explica isso melhor com uma distinção entre imagens e símbolos, né? Eikones e símbolo em grego. Então, imagens são coisas que são semelhantes àquilo que retratam. E daí, aqui ele não fala só de arte, mas também, por exemplo, quando Platão fala de participação, né? Daí diz que isso é um cavalo só porque ele participa do cavalo em si, da essência de o que é ser um cavalo. Para Próclo, isso é uma relação de ser uma imagem, né? E há algo semelhante entre a essência de cavalo e o cavalo aqui, né? Há uma forma comum. Agora, símbolos, por outro lado, não precisam ter essa relação formal. E, na realidade, eles podem até ser o oposto daquilo que eles representam. Como, por exemplo, uma imagem dos deuses que os retrata de forma indigna e não divina. E daí, de novo, isso é algo que acontece também fora da poesia. E os exemplos que temos, na realidade, de Próclo na prática ritual, né? Então, na prática ritual que Próclo descreve, num ritual que invoque um deus, você precisa coletar várias coisas associadas a esse deus. Mas muitas vezes essas coisas não têm nenhuma relação, nenhuma conexão formal entre si, né? Então, conectado ao deus Hélios estão a palmeira e o leão também. Mas o que tem mas não há uma clara conexão formal entre o ser de uma palmeira e o sol e o deus que está por trás do sol, que é Hélios. Então, isso acontece porque, além da forma, além de precisar explicar o que as coisas são, Proclo também busca explicar a unicidade, a peculiaridade das coisas. Então, esses símbolos que estão nas coisas, então essa associação a Hélios que está na palmeira, explica por que ela é esta palmeira, enquanto a mera forma de palmeira explica por que ela é o que é, né? Então, mas isso é um tema de metafísica que apenas tange no que nós estamos falando aqui. O importante aqui é que temos imagens, símbolos, e essa distinção vai ter uma carreira longa, porque também vai entrar no teólogo cristão Pseudo-Dionísio, que daí com essa distinção vai explicar, por exemplo, como a Bíblia pode falar de Deus como a menor das coisas. Eu acho que tem até um momento em que ele comenta uma passagem das Escrituras que compararia Deus a um verme. Então, ele usa justamente essa ideia de símbolo que pode ser dessemelhante, que vai lhe permitir interpretar essas passagens alegoricamente. Isso aqui é a contribuição maior de Proclo e é mais conhecida, né, em estética e teoria literária. Mas é importante lembrar que ele continua a crítica à poesia, especialmente tragédia e comédia, né? Ele as critica porque elas apresentam todo tipo de personagem, então os ouvintes passam a se imaginar como pessoas contraditórias, isso feriria a unidade do ser humano, apelam para as emoções, o amor do prazer e o amor da dor. E o argumento, né, aristotélico de mas ver
encenações nos purifica das nossas emoções, é algo rejeitado por Proclo, diz que a purificação ocorre pela restrição das emoções e não pelo excesso que vemos no palco. E daí, contra Aristóteles, que dizia que a, a, que a tragédia ideal, né, a tragédia é uma imitação de uma ação séria, né, e não se vale de narração. O Proclo diz que, na realidade, a arte mimética ideal não ocorre por imitação, então não é algo que torna a coisa visível pelos nossos olhos, mas por narração e discursos, e visa dispor os ouvintes para a virtude, e não realizar qualquer purificação das nossas emoções. E, de fato, Proclo concede que os mitos são, de fato, perigosos para a maioria dos ouvintes. A maior parte das pessoas vai ter a ideia errada quando elas ouvirem que um deus rapta meninos, né? Mas daí isso nos põe perante uma tensão, né? Então, por um lado, a poesia pode ter esse conteúdo divino, e pode nos ensinar coisas sobre os deuses, mas, por outro lado, ele é perigoso para a maioria dos ouvintes. Então, como reconciliar essa tensão em Proclo? Para isso, nós temos que falar da função do mito, né? E aqui temos uma afirmação que é assim, programática no Comentário à República, que todo mito é divino segundo sua intenção, mas demônico, daimonios, na sua superfície. Daimonios aqui, normalmente traduzido como espiritual, porque se refere aos daimones, os espíritos que mediam entre os deuses e os mortais, mas aqui traduzido como demônico, porque no contexto realmente ele está falando de certos daimones, certos espíritos, cuja função é ligar as pessoas à matéria, arrastá-las para a corporeidade. Que para o próprio isso quer dizer que estão apenas fazendo a função delas no cosmos. Mas para nós, para os seres humanos, eles estão nos levando para uma vida cheia de vícios, uma vida pior, né? E eu não vou ter tempo agora, eu estou vendo que se eu quiser ficar nos 5 minutos, eu não vou ter tempo de explicar exatamente esse argumento que eu apresentei aqui em detalhes, mas a função de por que Proclo tem mitos que têm um núcleo divino, mas essa superfície perigosa, que na verdade é má para a maioria das pessoas, é que, de acordo com a cosmologia de Proclo, a maior parte dos seres humanos precisa ser má para a perfeição do cosmos. Os deuses se valem de uma variedade de instrumentos para isso, mas um deles são os mitos, né? Os mitos, de fato, plantam vícios na maior parte dos ouvintes, mas os eleitos filósofos que tiveram a sorte, a fortuna e o privilégio de ter uma formação filosófica e um temperamento filosóficos, conseguem ver através da névoa de imagens e entender o conteúdo divino dos mitos. Não podemos falar de por que Proclo acha que a maior parte dos seres humanos é má mais tarde, durante as perguntas. E daí isso é retratado para Proclo na Guerra de Troia, né? Então aqui eu tenho uma citação do Comentário à República, em que ele diz que os mitos indicam por meio de Helena toda a beleza estabelecida pela atividade do engenheiro cósmico no mundo do dever, erro lá de digitação. A ser desta beleza, a guerra das mentes tem sido travada por todo o tempo, e sempre será, até que as formas mais intelectuais de vida sejam vitoriosas sobre as mais irracionais, e elas são transportadas ao lugar de onde partiram. Tem várias coisas aqui para... Então, Proclo, então, acha que a guerra de Troia, né, que é a guerra causada por esse rapto de Helena, bem, antes disso, há outros eventos que levam a isso, né?
Mas, para Proclo, isso é uma narração sobre como a beleza sensível causa uma guerra entre as mentes, entre as formas irracionais e as formas racionais de vida. Os gregos se representam as formas racionais, os troianos as formas irracionais. E um, então, na realidade, o mito da Guerra de Troia é ele mesmo um retrato desse uso que os deuses fazem da beleza para criar o grande drama do mundo, que é parte da perfeição do cosmos, né? Também é o grande um, é um tema que volta e meia quando se fala de Homero, né, que é uma grande obra de arte, mas o que ela representa? Ela retrata guerra, morte, são coisas terríveis, é grande arte. Então, da mesma maneira, para Proclo, o mundo mesmo é assim, e, um, e Homero está retratando, na realidade, essa realidade do mundo em que os deuses o organizam de modo para que a maior parte das pessoas seja levada para o vício, né? E é disso que eu estava falando antes, quando eu comentei que a participação dos deuses a favor dos troianos, a favor dos gregos, é apenas um retrato de como eles participam da criação da vida mortal, segundo Proclo. E, mas a beleza, então, existe também fora dos mitos, né? E fora da poesia, Proclo também fala disso. Primeiro, a beleza do mundo, né? No Timeu, o fato que o mundo é belo e ordenado, para os gregos, as duas noções estão bem próximas umas das outras, tem um papel argumentativo importante. E para Proclo também, e nesse mesmo diálogo, o fato que o engenheiro cósmico, né, a pessoa que ordena o mundo, se vale de várias harmonias matemáticas, especialmente quando está criando a alma ou mente do mundo. E Proclo também discute lá a questão da beleza. Mas, de novo, nós também sabemos pelo Comentário da República que também acho que isso aqui é uma beleza que é uma faca de dois gumes. Para alguns, pode os elevar, mas para a maior parte das pessoas é algo que os seduz, né? Também, estátuas dos deuses. Temos aqui, eu já falei um pouco do uso ritual, então, sim, aqui no ritual se reuniria coisas diferentes associadas a um só Deus. E nós também até ouvimos falar de estátuas ocas, né, que se poria várias coisas associadas a um Deus para fins rituais. E quanto os comentários que Proclo tem sobre artes plásticas são sobre as estátuas, então lá ele distingue entre fazer uma imagem mimética, que seria uma imagem baseada, por exemplo, no texto de Homero ou uma aparência, e outra que seria baseada na inspiração, na intuição intelectual de que os deuses são. E, de novo, há aqui uma faca de dois gumes, quando há um ritual, Proclo não fala especificamente de Deus aqui, mas de rituais, e de lá, de rituais iniciáticos, telésticos. E para a maior parte das pessoas são coisas perigosas, mas para os poucos isso é algo que conduz à edificação de sua alma. E por fim, no comentário ao Alcibíades, ele fala dos belos corpos, né, dos meninos que tanto preocupavam Platão. E, de novo, aqui ele distingue entre um amante vulgar, que vai arrastar o jovem para a vida dos prazeres, o amante verdadeiro, Sócrates,
que o eleva para a apreciação da verdadeira beleza. E, e daí isso são apenas ah, ah, umas áreas finais, que não vou poder falar em detalhe. E a bibliografia recomendada. Então, um ótimo resumo que passa por todos esses tópicos e também alguns que não pude falar, está no artigo Aesthetics and Literary Theory, na coletânea All from One, que é uma coletânea só sobre Proclo e diferentes áreas da filosofia dele. Mas quem quiser realmente entrar nisso, eu recomendaria ler o texto de Proclo, especialmente o quinto e o sexto ensaio do Comentário à República. Esses já foram traduzidos para o inglês, nessa tradução recente do Baltzley. Também há uma tradução para o francês, de Festugière, para quem puder se interessar. E é isso. Bom, agora podemos passar para as perguntas. Eu vi que um colega tá aí, o Félix, então vou deixar que ele faça as perguntas primeiro. Ainda estou com tempo e tenho poucas. Tá bom. Ou também... tá. Mas o Félix só pegou o finzinho. Então, não tem problema, Félix. Você pode... Faça suas perguntas e daí... Ok, tá. Na verdade, são mais coisas que eu tô pensando, enfim, como se eu não tivesse ainda um primeiro acesso ao texto e tivesse só olhando para a tua aula, tá? Conforme a gente conversou, assim. Eu fiquei ainda, embora tenha sido claro, mas eu fiquei ainda com uma dúvida do que o Proclo lê como a diferença entre o belo sensível e o belo divino. Seria exatamente nos termos de Platão, ou teria alguma, enfim, adaptação dele, ou alguma coisa que ele diz a mais, assim? Ok. Isso é bom. Realmente é um assunto que talvez eu não tive a oportunidade de entrar. Então, claro, o Estatuto do Belo Divino, o Belo em si, em Platão não está claro, né? Não, assim, principalmente a relação dele com o bem, né? Você podia, por exemplo, ler o Simpósio e pensar que o belo é o bem. E em Proclo, eles são certamente distintos. Na verdade, Proclo tem uma metafísica ah, bem articulada, algumas pessoas dizem barroca, e então lá o belo divino tem assim um grau específico na hierarquia dos princípios e ele é inferior ao bem. Agora, fora isso, eu não posso dizer mais sobre a diferença com relação a Platão, porque eu não tenho uma ideia muito concreta sobre o que Platão, em geral, pensa sobre o belo divino. Às vezes fica muito ambíguo, né? Mas eu tenho a impressão, pelos diálogos principais em geral, que isso muitas vezes vai junto mesmo com o bom, né? A visão do Kalakagatós também, enfim, o bom e o belo, e ele está muito mais ligado, pelo menos na leitura que eu tenho. Eu vi que tu apresenta uma outra leitura também de Platão, mas a visão moral, né? Então, é por isso que eu fiquei com essa dúvida. Então, o que seria esse belo sensível diante desse belo mais moralizado de Platão, talvez? Tá. Então, assim, Proclo vai dizer, por exemplo, que a beleza nas mentes sim, o seu caráter ético, né? E ele vai distinguir vários níveis de beleza, né?
sim. O que é belo para corpos belos, o que é belo para os corpos não é belo para os dentes e por aí vai. Sim. Um, mas, de fato, é algo que há tem um distanciamento com relação a Platão quanto à moral, né? E ele é claro, mas de forma engraçada, o jeito que ele explica isso é dizendo que o bem é mais poderoso que a verdade. Então, como é parte do bem, isso é da perfeição do cosmos, que existam todos os tipos de pessoas más e com isso todos os tipos de animais, o que não podia entrar lá. Então, faz sentido que os deuses nunca mentem, mas eles assim inspiram imagens bem convincentes na cabeça das pessoas e daí Agora, as pessoas interpretam como se fosse verdade. Os deuses eles não mentem, mas eles ainda sim. dentro daquela coisa, mesmo da outra aula, né, do Diamond, que vai inspirar num sentido Isso, justo. legal. Então, assim, é algo interessante nesse sentido de que Proclo, de alguma maneira, encontra uma função positiva na cidade ideal dele, no mundo dele, para o sofista, né? E para o engano. Então, nesse sentido, se pode dizer que é, assim, é uma distância de Platão. Claro que Proclo diria que ele só está reconciliando Platão com Platão. Sim. Pois é, mas diante disso, então, essa afirmação que eu entendo, mas ela é bem forte, de que o bem seria mais importante que a verdade, é porque o bem seria o princípio maior de ordenação, uma vez que ele está de ordenação da cidade, do mundo, etc. Uma vez que ele está fazendo essa diferença entre o que ações boas e más, etc., e abrindo de certa forma espaço para as ações más, para essa harmonia, essa ordenação, né? É, justo. Eu também falei da beleza do cosmos no Timeu, né? E de novo, é conectado a isso. Proclo vê no engenheiro cósmico, do Demiurgo do Timeu, progressivamente melhorando o mundo. Cada vez que ele faz uma coisa, é melhor do que a última coisa. E daí, a última coisa que ele faz, antes de passar para a parte que discute a matéria e a segunda parte do diálogo, é, é justamente encher o mundo de todo tipo de ser vivo, né? Encher dos seres mortais. E daí, quando você chega lá no final do diálogo, esses outros seres mortais vêm à vida por causa de punição, né? Pessoas que se encantaram demais com as estrelas viram aves, esse tipo de coisa. Então, para o Proclo, realmente é assim, ele está ligando diferentes partes do Timeu e também com outros diálogos para explicar isso. Bacana, porque tem muita gente que tenta quase excluir o Timeu, assim, da filosofia platônica, por dizer, não, isso aqui está contra tudo, todo o resto que o Platão disse, então é difícil de abordar o Timeu, né? Então, essa leitura dele é bem interessante. Outra coisa que eu ia te perguntar, ainda fazendo questões comparativas, né, que é o que eu posso fazer, Sim, é a questão da alegoria, sim. que para mim ficou. Eu entendi, obviamente, pelos exemplos, mas o conceito em si de alegoria, eu queria saber um pouco mais sobre se é o mesmo em Próclo e Platão e tal, pelo menos como Platão É. usa as alegorias nos seus diálogos e tudo mais. O que Próclo acha disso nos comentários? Então, ele acha que isso, assim, isso certamente é parte assim, é parte da legitimação dele, né? E Sim, claro, assim, daí mesmo quando Platão vai falar uma coisa que leitores contemporâneos vão achar que é uma piada um, ou algo que não é para ser levado a sério, mas Proclo leva muito a sério. Então, por exemplo, na República,
depois dessas críticas aos mitos, Platão diz algo, mas talvez tenha uma hiponoia, né, um sentido aqui, e só deveríamos permitir que pessoas que, depois de sacrificarem um porco, leem esses mitos. Eu esqueci exatamente a passagem. E daí Próclo diz, não, tá vendo? Platão está dizendo que tem um sentido esotérico e é apenas para os iniciados interpretarem os mitos. E, então, Próclo, agora eu estou pensando se Próclo em algum momento interage com, estou tentando lembrar alguma interpretação alegórica que Platão mesmo faz no mito, que daí Próclo também faz. O que eu pensei? Me pareceu que Próclo fundamentalmente estava pensando nas alegorias para fundamentar a bondade dos deuses, digamos assim, que um deus não é de mal, que vai ser a minha última pergunta também. Enquanto Platão usa num sentido mais didático para os próprios argumentos dele, pensando nas alegorias mais conhecidas. Então, Próclo discute também os mitos que Platão desenvolve. E para ele, esses são assim, mitos didáticos, em geral. E, na verdade, não estão no mesmo nível que a poesia de Homero, enquanto poesia. Para o próprio Platão, é a maior autoridade teológica, especialmente porque ele apresenta argumentos, mas ele esses mitos didáticos de Platão, que também seriam, então ele interpreta, por exemplo, o mito de como um exemplo. O Platão está dando um exemplo de um mito que seria aceitável na sociedade. E são mitos, então, didáticos aceitáveis. Porém, mas esses mitos de Platão, então, alguns deles, como o mito de ou o mito no final do Phaidon, o Próclo toma simplesmente como descrições, assim, é quase geografia para ele. Por exemplo, pensando no mais clássico de todos, o Anel de Giges. O Anel de Giges, eu não... A gente, infelizmente, não... argumento, sabe, dentro da República. Mas, infelizmente, não nos chegou muita reputação do Anel para... Tá. de uma interpretação do Anel da mão de Próclo. Então, eu não sei exatamente o que ele faz com aquilo, mas é uma boa pergunta. Legal. Então, minha última pergunta, então, ainda sobre... Eu fiquei muito curiosa com essa leitura dele dos deuses, né? Porque, enquanto leitora de Aristóteles, lendo as tragédias, e leitora de tragédia mesmo, parece que é fundamental na sociedade grega, pelo menos daquela época ainda, não vai ser o que Próclo vai pegar, por exemplo, né? Os deuses serem, de certa forma, humanizados, os serem possíveis de, até para se aproximar mesmo dos cultos, serem passíveis de sentir cólera, enfim, etc. Isso parece que os motiva e são mais humanizados. E pensando principalmente naquele exemplo das Eríneas, que não são exatamente, não são deusas, mas estão a serviço dos deuses, e elas têm aquela fúria, né? A fúria das Eríneas, e ao fim e ao cabo elas são as grandes juízas em questões humanas, enfim. Isso parece ter um papel muito importante, só que na medida de como ele lê, como o Próclo apresenta, parece, já está chegando mais perto de uma visão, não sei, posso estar totalmente errada, de uma certa visão do cristianismo, em que os deuses não podem ser maus, em alguma visão, não podem ser maus, mas eles não podem ser humanizados e não podem ter sentimentos humanos, digamos assim, né? Essa ambiguidade moral. Sim, então tem uma linha aqui. Por um lado, sim, eles
já é uma concepção moralizada dos deuses, por assim dizer. Eles não podem ser maus, eles não podem ter, sofrer sentimentos humanos. Eu não acho que seja uma influência cristã, assim, é apenas... bem, assim, o desenvolvimento da crítica platônica e também essa ideia de que os deuses precisam ser os primeiros princípios. Então, eles vão precisar, qualquer perfeição que as formas tenham, eles são anteriores às formas, eles vão ter que ter também. Então, também transferência de muita coisa que tratando sobre as formas para os deuses. Ah, entendi. Entendi. E, Então, ah, se aplica as formas, vai se aplicar os deuses, logo, os deuses é, também precisam ter uma perfeição ainda maior. é justo. Então, a ideia de a fortiori. Mas, por outro lado, claro que eu descrevi aqui uma maneira como, na verdade, os deuses estão envolvidos com o mal de uma maneira que eles não estão em Platão, né? Ou não numa Sim, leitura não procliana, né? Em que eles arquitetam esse mundo para que nós sejamos seduzidos, né? exatamente. Sim. E, e claro que isso, mas para o próprio não tem nada a ver com emoção, e na verdade é algo que torna eles menos humanos ainda, porque nós somos como se fossem joguetes, assim mesmo. Uhum. Claro que essa ideia de nós somos marionetes, é também na mão dos deuses, também é uma imagem platônica. Exatamente. Mas, Mas uh, Platão pouco deixa espaço, assim, né, para o tratamento dos deuses também. Ele parece, ele fala disso, mas ele parece não estar também tão preocupado no, pelo menos na é, análise da tragédia e tal. assim, eu não acho que é uma Os coisa... princípios parece que esses deuses humanizados, ou, enfim, se forem menos humanizados, então eles não têm tanto valor. Só como um mito que seria, então, esse... Assim, os deuses são valorizados, são assim, os maiores valores para o Proclo, mas não enquanto humanos, justamente enquanto não humanos, enquanto eles nos tiram de nossa humanidade, né? São assim, o foco transcendente dos nossos esforços. E, assim, também tem isso, para explicar isso, deveríamos pôr isso, assim, de forma geral, mais em desenvolvimentos de religiosidade na Antiguidade Tardia, Sim, e, assim, eu imaginei que tivesse já uma diferença também dentro da sociedade mesmo, que levasse a pensar certas coisas mesmo na filosofia e tal, porque, sim, bom, sim. É, o, um, é, e, assim, o contato, mas, assim, o exemplo de texto teológico para contato com os deuses, para o Proclo, são os chamados oráculos caldaicos, né, que são um conjunto de textos que nós só temos acesso porque os neoplatônicos os citavam. pois é. E, e é uma, assim, uma... Bem, é uma espécie de mistério, de iniciação que eles descrevem lá, e realmente Uhum. não há lá uma ênfase no... então, a conexão aqui não vai ser pelo fato ah, dos deuses serem de alguma forma semelhantes a nós, mas justamente eles escrevem coisas para que nós nos distanciemos do nosso corpo Sim, e se certo. aproxime. Uhum. E, E daí ele vai pegar esse modelo dos oráculos para explicar também daí religião em geral, né? Então, isso sim, é um existe tema muito teu. da É, religião. é, É, infelizmente tem que sair, né? Porque eu te tá falei, bom. mas a Ok, gente pode mas conversa depois também. sim, mas obrigado pela participação. Imagina, Boa agradeço. sorte no teste. É Então, muito esclarecedor, aprendi muito. obrigado. Tchau, tchau, Félix. Tchau, Tchau. tchau.